Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Viva do Yoga. E esse programa aqui, Viva do Yoga, no episódio de hoje, esse conteúdo vai diferenciar você como professor de yoga, que é como a retenção vazia pode te ajudar a se destacar. Na verdade, aqui eu estou com três, aqui à minha direita está o meu mapa mental de um computador, aqui um computador que vai para o YouTube e aqui o celular que vai para o Instagram. Então, a gente manipula os três equipamentos ao mesmo tempo, né? Bom, todo mundo me conhece, né? Que está comigo, eu sou Clélio Berti e estou nessa jornada porque ensinando professores a viver exclusivamente do yoga, ganhando o suficiente para ter uma vida digna, uma vida confortável. Benefícios que esse tipo de técnica proporciona a você e aos seus alunos, né? O que é importante você saber é que é necessário um professor de yoga ter profundidade para resolver o problema. Se um professor de yoga só sabe dar aula, mesmo que ele dê uma aula boa, ele não vai saber resolver problemas dos alunos. Ele precisa de um repertório de técnicas, um repertório, um conhecimento maior, para quando chegarem aqueles casos mais difíceis, aqueles casos mais problemáticos, ele consiga resolver. E às vezes não são casos difíceis, mas precisa o conhecimento para você resolver, dar uma indicação, dar uma sugestão para o aluno, dar uma orientação que resolve um problema dele. E isso você consegue em grande amplitude se você tiver um conhecimento profundo, se você tiver um conhecimento raso, não adianta. Claro, no nosso curso de pós-graduação em yoga, ali a gente trabalha uma imensidão de conteúdos para resolver uma imensidão de situações. Então, aquele profissional que só sabe dar aula, ele vai ter vida curta como professor de yoga. Aquele que sabe resolver alguns probleminhas dos alunos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que faz o curso de pós-graduação, que está na turma de pós-graduação em yoga, e aí essa pessoa me fez uma consulta, né? Como que eu trabalho com uma pessoa que tem toque, por exemplo, né? É uma pessoa que pediu para fazer uma aula experimental, quer conhecer o yoga, porque falaram que era bom para ela, né? Na verdade, foi a mãe da pessoa que entrou em contato. E aí, como é que eu faço? Você tem que ter repertório de técnicas, né? Para a pessoa que está no meu curso de pós-graduação, eu orientei como fazer nesse caso específico. E é esse conhecimento, você tem que ter conhecimento das técnicas do yoga, tudo que elas podem fazer, cada técnica. Você tem que ter conhecimento de cada problema, pelo menos esses que são mais frequentes, que vêm com mais, aparecem na sua vida com mais frequência, alunos que têm uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, e tem que ter o conhecimento da pessoa, né? Esses três conhecimentos são fundamentais. Bom, então, os benefícios de você conhecer em profundidade cada técnica, como nós vamos conhecer hoje a retenção vazia, né? O Shunyaka, né? na palavra sânscrita, ou Kumbhaka. Algumas pessoas, algumas escolas chamam a retenção vazia de Kumbhaka e outras chamam de Shunyaka. O Kumbhaka é a retenção com os pulmões cheios em algumas escolas, né? Então, quando você retém com os pulmões cheios, você chama de Kumbhaka. E quando você retém com os pulmões vazios, você chama de Shunyaka em algumas escolas e outras escolas chamam de Kumbhaka também. Então, as duas nomenclaturas são válidas, ok? Não há espaço para conhecimento raso. Precisa conhecer detalhes em todos os segmentos da sua profissão. Claro, é o que nós falamos aqui. O professor de yoga hoje, que tem conhecimento raso, ele tem vida curta. Precisa, então, o conhecimento profundo, basicamente em três áreas que são imensas. Primeiro, o que cada técnica faz? O que cada técnica do yoga, cada asana, cada pranayama, cada tipo de mentalização, cada mantra, o que cada um pode fazer por você, pelo seu aluno. Então, esse conhecimento das técnicas. O segundo é o conhecimento dos problemas.
como a ansiedade funciona, como a depressão funciona, como a dor na lombar funciona, como a dor nos quadris funciona, como um joelho machucado funciona, sabe? Você ter o conhecimento dos problemas para você saber esse problema eu resolvo com essa técnica. E o terceiro é você conhecer do indivíduo, do seu aluno, saber o que ele tem de bom, quais são as habilidades dele. Por exemplo, um aluno que é disciplinado, ele tem um jeito de eu ensinar. Né? Se é um aluno disciplinado, eu digo para ele fazer algumas coisas, ele pega e faz, porque ele tem disciplina para fazer. Agora, um aluno que não é disciplinado, ele tem dificuldade com a disciplina, a orientação é outra. Porque se você disser para ele fazer um punhado de coisas, ele vai ter dificuldade de fazer. Então, você tem que conhecer a habilidade do aluno, no que ele é bom, no que é fácil para ele, conhecer as técnicas e conhecer os problemas. Daí você pega essa técnica para resolver esse problema para esse aluno. Se muda um aluno com um perfil diferente, talvez eu use uma técnica diferente, ok? Então, esse é o conteúdo de você, essa é a ideia de você se aprofundar em conteúdo. E, claro, saber orientar os alunos antigos. Porque um aluno iniciante, ele basicamente precisa das aulas e das orientações iniciais. Né? Se ele chega com um problema, você já tem que ter conhecimento para orientar naquele problema. À medida que o aluno se torna antigo, ele começa a enfrentar outros desafios. A expansão da consciência é você jogar luz em sombras. Então, todos os seres humanos têm lá suas sombras, causadas pelos traumas, pelas neuroses, pelo aprendizado, né? Pelas experiências marcantes na vida. As boas dão marcas positivas, mas as ruins dão marcas negativas. E à medida que o aluno antigo ele evolui, ele se torna antigo, ele pratica yoga, ele começa a enfrentar essas marcas mais profundas. E para resolver essas marcas mais profundas, você precisa de um conhecimento profundo. E aí, se você não tivesse aluno antigo, chega uma hora que ele para de evoluir com você. Eu já falei em outras lives que eu recebo muito aluno antigo aqui, assim, muito proporcionalmente, de pessoas que fazem práticas e, de repente, com o seu professor, ela percebe que para de evoluir. Porque o aluno começa a enfrentar essas marcas mais profundas que causam problemas e ele quer resolver, e o professor não tem conteúdo para ensinar. Não sabe como orientar esse aluno. Então, quando você se aprofunda em técnicas como essa, retenção vazia, que é um pranayama que a gente não usa muito, ele não é frequente no dia a dia, mas ele é muito, extremamente produtivo para algumas situações. E essas situações eu vou dizer mais no final da live, porque é preciso você entender a mecânica. É preciso você ter consciência que não é só saber o conteúdo. Essa parte inicial, ela também é relevante. Bom, uma coisa que, objeções aí, tipo assim, eu já conheço a retenção vazia, né? Isso é muito frequente quando a gente vai falar de um assunto, qualquer que seja ele, né? Às vezes a pessoa diz, mas você já conhece o professor mais inexperiente, o professor que leu uma vez, estudou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a coisa eu já sei. Às vezes sabe intelectualmente, às vezes sabe numa proporção muito rasa. E, à medida, hoje, eu não vejo assunto antigo em yoga, porque eu tenho 41 anos, a hora que eu gravo essa live, 41 anos de yoga, mas não são 41 só de prática, eu estudei bastante, só que agora o que eu faço? Aprofundamento. Então, eu vejo conteúdos que eu já vi. O Yoga Sutra, eu já falei aqui, né? O Yoga Sutra de Patanjali, eu já não lembro quantas vezes eu já estudei o Yoga Sutra de Patanjali. Toda vez que eu estudo, cai uma ficha nova. Então, quando você assiste um conteúdo profundo, né? Quando você vê, né, lê um livro profundo, mesmo que você já tenha lido, vai cair fichas novas. Então, livros de yoga que eu leio, né? Releio livros que eu já li porque são livros bons e que, ao reler 3 anos, 5 anos depois, já com uma nova compreensão, eu consigo ver coisas que antes eu não via. Né? Como eu já falei a minha dor de 7 anos, que eu resolvi lendo os livros que eu já tinha lido, mas aí eu encontrei a solução. Né? Junto com do cargo de professor, né, está o dever de seguir se aprimorando sem parar. Um professor de yoga nunca pode parar de estudar e nunca pode parar de praticar. Claro, em alguns momentos,
O tempo favorece, a gente pratica mais e estuda mais. Em alguns momentos ficam mais corridos, a gente pratica menos e estuda menos, mas nunca para. Né? Um professor de yoga nunca para. Agora, isso vale para professor de yoga, isso vale para qualquer profissão. Um médico de qualquer área, se ele fica 3, 4 anos sem estudar, já tem novas tecnologias. Né? Um dentista, um advogado precisa estudar sempre, precisa estar se aprofundando. A jurisprudência muda, né? Quem é advogado, e assim todas Hoje nós vivemos num mundo em que a velocidade do aperfeiçoamento das coisas é muito grande. Aí você diz, mas o yoga é antigo, 5.000 anos, sempre foi assim? Sim, sempre foi assim. Né? A técnica sempre foi assim, mas as pessoas são diferentes. Então, às vezes, eu conheço a técnica, mas eu tenho que aplicar num perfil, né? Essas gerações mais novas, é mais difícil de você ensinar yoga, porque elas são pessoas, na média, mais sensíveis. Às vezes, uma coisa que você diz ali, às vezes a pessoa se ofende, né? Então, você precisa continuar se aprofundando, estudando, revendo, e isso é para sempre. Não é porque é yoga, porque qualquer profissão, um bom profissional não para de se aperfeiçoar. Explica um jeito errado de executar esse tema. Dar os respiratórios sem conhecer os efeitos positivos e negativos. Você diz efeitos negativos? Sim, efeitos secundários. Os respiratórios, é muito importante que o professor de yoga tenha isso em mente, que os respiratórios não são ferramentas fáceis de usar. Os respiratórios são ferramentas difíceis, porque os respiratórios eles têm uma característica muito interessante, que eles aumentam muito, muito a energia, mas muito a energia. Claro, se você fizer um respiratório de 3 minutos, 5 minutos, a chance desse aumento muito grande de energia é pequeno, mas algumas pessoas, mesmo com um volume pequeno de respiratório, aumenta muita energia. Aumenta muita energia, por isso que eles não são fáceis de utilizar. Se eu quero resolver um problema mais intenso, um problema mais profundo, eu preciso uma dedicação maior. Só para você ter uma ideia, teve um período da minha vida ali que quando eu comecei a estudar pranayama mesmo, eu fazia às vezes 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas por dia de pranayama, só pranayama, afora a prática, né? Afora as outras coisas que eu fazia, só de pranayama, porque foi um período que eu resolvi, né? Foi um período que eu me dediquei a estudar profundamente o pranayama. E tive uns solavancos, né? Uns solavancos que depois, né? Mas é o aprendizado, ninguém tinha me ensinado. Algumas coisas eu não tinha lido em livros, né? E aconteceram, depois eu fui pesquisar mais profundamente e vi que algumas coisas, eles são comuns, só que os autores falam um pouco, porque é muito frequente que os autores modernos de yoga não falem sobre os efeitos colaterais. Quando eu tive a dor de 7 anos, que eu fui procurar onde resolver, né? Quer dizer, eu comecei a procurar depois de uns 2 anos que eu tinha dor, as contraindicações da prática, como o excesso de prática pode prejudicar, como o aumento desequilibrado de energia pode prejudicar, eu não encontrei nos autores modernos. Eu fui encontrar em Shivananda, eu fui encontrar em John Woodruff, né? E uma série de autores que são antigos. E mesmo nesses autores antigos, às vezes eles falam das contraindicações de maneira breve. Então, só para dar um exemplo, a retenção vazia, essa que nós estamos falando hoje, ela aumenta a pressão arterial e aumenta rápido. Né? A retenção com os pulmões cheios aumenta a pressão arterial também, mas aumenta mais lentamente. Depois a gente vai falar por quê. E a retenção vazia aumenta a pressão arterial muito rápido. Então, se, por exemplo, você tem uma pessoa com pressão alta, mesmo que ela seja medicada, ela tem pressão alta e ela está tomando remédio para controlar a pressão, não dá para fazer a retenção vazia com mais de 4 segundos. Né? Porque você começa a ter risco dessa pessoa aumentar a pressão, ter um infarto, ter um derrame. Você percebe? Então, os pranayamas, dentro da metodologia do yoga, os pranayamas de maneira geral, é uma das metodologias, conjunto de técnicas que é um dos mais difíceis de você utilizar quando você passa aquele limite pequenininho de sala de aula. Que normalmente numa sala de aula, na maioria dos professores, quanto tempo um professor
de pranayama? Entre 5 a 10 minutos, né? Que é, a partir de uns 7 minutos, ele já começa, mesmo você fazer um respiratório, ele começa a intensificar esses efeitos, os positivos e as contraindicações, né? Por exemplo, a pressão alta. Se você fizer a retenção vazia por pouco tempo, uns 3, 4 minutos, com uma retenção, por exemplo, aí de uns 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, a chance dessa pressão aumentar muito é pequena. Mas se você fizer uns 8 ou 9 minutos, aí já muda de figura, sabe? Então, por isso que nas aulas normais, convencionais, quando você dá 5 minutos, 6 minutos de pranayama, você, às vezes, nem alerta, né? Você não está muito preocupado ali com alguns efeitos, e especialmente os efeitos de aumento da energia, porque não se tem grande aumento de energia, com algumas exceções. E aí você precisa, por isso que você precisa conhecer os seus alunos, porque tem alguns alunos, um perfil de alunos, que uma prática bem leve de pranayama, 4, 5 minutos já aumenta bastante a energia. Aí você tem que orientar de maneira adequada. Então, explica um jeito errado de executar a retenção vazia ou qualquer outro pranayama. Dar os respiratórios sem conhecer os efeitos. Porque quando você conhece os efeitos, o que cada um produz, aí você conhece os seus alunos, você vai dizer, esse pranayama não é indicado para essa pessoa, né? Então, se a pessoa tem pressão alta e você dá essa retenção vazia, por exemplo, com 8 segundos, inspire, não retenha com os pulmões cheios, expire, retenha com os pulmões vazios por 8 segundos. E é uma pessoa ali que tem pressão alta, mesmo medicada, você vai dizer, para você que tem pressão alta, você vai fazer, em vez de retenção vazia com 8 segundos, você vai fazer só com 4. E aí você dá uns 4 minutos para essa pessoa, no máximo 5 minutos, e ele diz, você muda de pranayama. E os outros que estão saudáveis ali, que não têm pressão alta, né, você pode continuar. Mas aí no final da live nós vamos dizer os outros efeitos que esse pranayama causa, né? Então vamos em frente. Explique um jeito certo de executar esse tema. Conhecer profundamente para orientar com precisão, né? Conhecer profundamente a técnica, conhecer o aluno e orientar cada um. Claro, quando você sai daquele nível básico de aula, aquele nível que não afeta, né? Eu montei uma prática que antigamente a gente fazia meia hora de Bhastrika, né? Eu já tenho uma live sobre Bhastrika, já falei alguma coisa, que é esse respiratório. E aí eu sabia que nesse tempo, esse pranayama, a gente vai ter alguns efeitos positivos extraordinários, mas vai ter uns efeitos que a gente vai ter trabalho ali para lidar, aí dependendo do perfil. E aí eu cuidava cada um individualmente, porque daí, quando a pessoa chegava num certo ponto, né, antes eu conversava com a pessoa, dizia, olha, a gente vai fazer dessa maneira, qualquer coisa você me avisa. Eu falava aqueles efeitos todos que o Bhastrika pode ocasionar. Agora, a gente reduziu essa prática, a gente fazia 30 minutos, agora estamos fazendo com 15. Então, com o tempo menor, os efeitos, evidentemente, são menores. Porque uma coisa que o professor de yoga precisa saber, para orientar bem os seus alunos, é que o tempo de permanência numa técnica, os efeitos, eles não aumentam linearmente. Olha só, os efeitos não aumentam linearmente. Eles têm saltos. E, às vezes, o crescimento não é linear, às vezes é exponencial. Isso depende do aluno e depende da técnica. Então, os pranayamas, eles têm essa característica. Às vezes, você tem pontos ali que o aluno dá um salto. Se ele está numa energia boa, né? Se o efeito positivo dá um salto, mas o efeito negativo pode dar um salto. Então, usando esse caso da pressão especificamente, o aluno está bem, né? Está fazendo e, de repente, essa pressão dá um salto. Ela pode dar um salto, não é que vai dar, mas ela pode dar. Por isso que, ao orientar, conhecendo bem a técnica e conhecendo o aluno, aí essa é a maneira certa de você fazer isso. Então, pequeno passo que você pode fazer agora. Fazer essas técnicas e observar os resultados. Não adianta fazer algumas vezes. Aquilo que eu falei. Quando eu comecei a estudar pranayama, mesmo que eu fazia
dias de entre 2 a 3 horas de pranayama por dia, e eu fiz isso por muito tempo, comecei a observar todos os efeitos. Muitos dos efeitos positivos e negativos eu já conhecia porque tinha lido os livros. E alguns efeitos que eu não tinha encontrado em livros, que eu observei nos livros que eu tinha lido. Quando eu observei alguns efeitos que eu não tinha encontrado, aí eu fui volta lá naqueles livros dos mestres mais antigos. E aí eu encontrei, sabe? Então, é engraçado, isso eu acho um fenômeno muito interessante. Os professores de yoga, especialmente os autores, né, escritores, não alertarem sobre esses efeitos. E aí, às vezes, o professor que fez um curso mais raso ou que não estudou profundamente, ele não sabe, né? De repente o aluno começa a ter alguns efeitos ali que os deixam desorientados. Por exemplo, tem alguns pranayamas que tiram o equilíbrio, sabe? Tem alguns pranayamas que tiram o equilíbrio, é como se a pessoa tivesse tonturas, né? Tem alguns pranayamas que dão tontura. O Bhastrika, por exemplo, é um deles, que eventualmente, nós já falamos lá na live de Bhastrika, dá desmaio, né? Mas tontura, às vezes a tontura é no momento do pranayama, e para algumas pessoas, em casos especiais, ela às vezes dá como se ela tivesse uma espécie de labirintite, e fica por um tempo. Então, se você der um pranayama tipo o Bhastrika, que provoca esse efeito, e não avisa o aluno, e ele dá um tempo maior, né? E ele tem essa sensação de tontura, de labirintite, você vai perder esse aluno, né? A chance de dizer, opa, o professor me deu uma coisa, os efeitos eu não estou sentindo, não são efeitos positivos, porque essa tontura, o mundo começa a girar, ou eventualmente ele desmaia, né? No Bhastrika, se você faz numa proporção mais em tempo, você pode desmaiar, ou nessa retenção vazia, de repente a pressão dá um salto, o cara lá tem pressão alta, e de repente ele sente os efeitos da pressão alta, vai medir a pressão 18 por 14, ele, putz, nossa, isso vai me infartar. E tem que tomar cuidado, porque às vezes infarta mesmo, sabe? E esse, como o professor faz? Ele precisa ter o conhecimento profundo. Um bom caminho é o curso de pós-graduação em yoga, que a gente montou aqui, que tem um conhecimento bastante intenso. Ele precisa ter a experiência. Um professor de yoga, em alguns momentos da vida, ele precisa fazer esses estudos. Então, nesse período que eu tirei para fazer o estudo do pranayama, foi um período longo, porque se você fizer uma prática longa de pranayama, algumas vezes isso não é suficiente. Isso não é suficiente para você ter os efeitos, porque o yoga, ele vai soltando, né? Ele é um crescente. Esse crescente não é linear, ele é crescente com saltos. Então, eu quero fazer um estudo profundo de pranayama. Basta eu fazer algumas práticas, não? Eu tenho que fazer umas práticas com frequência de pranayama, por exemplo, todos os dias, pelo menos uns 40, 50 minutos, e por um bom tempo, uns 3, 4 anos, aí você vai entender de fato o pranayama, que é o que eu fiz. Perguntas. O que é retenção vazia? Então, você sabe, né, algumas coisas a gente vai adiantando, e quando chega nas perguntas, essas perguntas são perguntas que normalmente me fazem, ou já me fizeram, ou perguntas que em algumas lives eu respondo perguntas que ninguém me fez, mas eu sei que é uma dúvida frequente. O que é retenção vazia? Bom, isso é fácil. Retenção com os pulmões vazios. Inspirar, reter com os pulmões cheios, expirar e reter com os pulmões vazios. É a retenção com os pulmões vazios. Algumas linhas de yoga usam 4 nomes. Purush, Retyaka, Shunyaka e Kumbhaka, né? Que são os nomes sânscritos. Em algumas escolas de yoga usam 3, que eles usam Kumbhaka para retenção com os pulmões cheios e Kumbhaka para retenção com os pulmões vazios. Em algumas escolas. Mas, né, Purusha, Puraka, Kumbhaka, Retyaka e Shunyaka, né? São os nomes. A pronúncia em sânscrito, né? Ninguém sabe, porque a pronúncia, o sânscrito já é uma língua morta, né? Então não veio texto, só veio textos escritos, não veio gravação. Então, por isso que algumas pessoas pronunciam sânscrito de maneira diferente. Qual que é o certo?
não tem certo, porque a gente não recebeu gravação. Por isso que uma pessoa faz uma pronúncia diferente da sua, não se preocupe, né? Assim como o latim, né? O latim é uma língua morta, não veio gravação. Qual a pronúncia de Kaiser, né? César, né? Tem algumas pessoas que dizem que a pronúncia é César, outros Kaiser, que do alemão Kaiser vem de César, sabe? Então, não se preocupe muito. Bom, qual a diferença entre vazia e completa? Né? Umas pessoas, difícil um professor que tenha essa dúvida, né? Qual a, a diferença? A respiração completa, né? É aquela respiração que você inspira, expandindo o abdômen, expandindo os intercostais, expandindo o tórax aqui em cima. Então, você preenche completamente os pulmões. Você inspira expandindo tudo, lá de baixo até em cima, e expira expandindo, contraindo tudo. Então, com a expansão, abre espaço no pulmão e o ar entra. Com a compressão, comprime os pulmões, o ar sai, né? Então, você pode, com os pulmões cheios, né? A respiração completa é essa respiração. E o Shunyaka, né? Que é a retenção com os pulmões vazios, é simplesmente reter com os pulmões vazios, né? Por que saber esse mais tipos de técnica é importante? Orientar de maneira genérica e de maneira específica. Quer dizer, você precisa, além do que nós falamos, né, você precisa orientar de maneira genérica e de maneira precisa. Então, de maneira genérica, como seria? Você dá uma aula, vai dar Shunyaka, você diz, porque às vezes o aluno não falou para você que tem pressão alta, né, ou que toma remédio para pressão. Aí você dá a orientação de maneira genérica. Bom, hoje nós faremos a retenção vazia em 8 segundos. Como é que faremos hoje? Você inspira, não retém com os pulmões vazios, expira, retém com os pulmões vazios por 8 segundos. Se você tem pressão alta, se você toma remédio para pressão, em vez de reter em 8, você vai reter em 4. Se você faz aquela outra respiração, você inspira, retém com os pulmões vazios, expira e retém com os pulmões vazios, ou seja, você retém tanto com os pulmões cheios quanto com os pulmões vazios, a pressão sobe mais rápido. Então, aí, você, por exemplo, um tipo de respiratório, você inspira em 4, retém com os pulmões cheios em 16, expira em 8 e retém com os pulmões vazios em 4. Essa respiração vai aumentar a pressão mais rapidamente, né? Então, essa, nem pensar para uma pessoa que tenha pressão alta. Ou ela só retém com os pulmões cheios ou só retém com os pulmões vazios. Se ela retiver com os pulmões cheios, não mais que 8. Né? Inspira em 4, retém 8, expira em 4. Se ela retém com os pulmões vazios, não reter com os pulmões vazios mais que 4. E não reter com os pulmões cheios. Né? Essa pessoa que tem pressão alta ou que toma remédio, ela não pode fazer os dois. Então, essa é a orientação genérica. Agora, você sabe, né? Você conhece esse aluno e sabe que ele tem pressão alta, aí você fica de olho. Né? Você dá o pranayama e fica, né, dá o pranayama, dá essa orientação de maneira genérica e fica olhando. Porque, às vezes, o aluno não segue a orientação que o professor dá. Né? Só que, se esse aluno tem um acidente, se esse aluno se machuca, ele vai dizer, poxa, o professor não me orientou. Né? Então, você fica observando. Se esse aluno não respeita a sua orientação e retém em 8 com os pulmões vazios, depois da aula, você conversa com ele e diz, fulano, você tem pressão alta. Né? Eu não quero que você tenha um infarto aqui dentro da sala de aula, eu não quero que você tenha um AVC aqui dentro da sala de aula, isso aumenta a pressão. Essa técnica, para você, retenção no máximo 4. Eu olhei para você, eu fiz a contagem e vi que você estava fazendo em 8. Não pode, né? Vamos trabalhar com segurança, vamos trabalhar com responsabilidade. Claro, você fala, depois da aula, fala em particular, para deixar o aluno leve, né? Não trazer constrangimento para o aluno. Claro, você está com uma turma, ninguém tem problema, você não precisa dar uma orientação genérica, né? Você pode, vamos fazer essa respiração e boa, né? Essa é a diferença de você ter ali, dependendo quem você está dando aula. Bom, qual o maior benefício da retenção vazia? Bom, agora vamos nos benefícios, que nós ficamos enrolando para chegar até aqui, falamos de alguns,
tanto dos benefícios, agora vamos falar como das contraindicações. Claro, essas lives são rápidas, muitos pranayamas, muitas coisas eu não consigo esgotar, né? Imagine que o meu curso de pranayama são 16 horas só para falar de pranayama, né? Bom, vencer o medo mais profundo. Existem várias teorias que dizem que o medo mais profundo do ser humano é a morte. E a retenção vazia, um dos maiores benefícios é vencer o medo da morte. Existe um mestre, me fugiu o nome, eu estava tentando lembrar, mas não consegui, né? Me fugiu o nome dele. Ele teve uma experiência assim, de repente, um dia, veio um medo absurdo da morte. Em uma experiência, sabe? E aí o que ele fez? Em vez de reagir ao medo, ele se entregou. Aí ele começou a visualizar como se ele tivesse morrido, o que teria acontecido, como seria o velório, né, dele, como seria, para onde ele iria, tudo isso aqui, né? Ele conduziu a experiência. Olha só, por que o cara se tornou mestre, entendeu? A diferença? O que a maioria das pessoas faria? Vem o medo da morte, a tendência é você cortar esse medo. E que se você não está preparado para enfrentar, é uma atitude sábia, né? Como ele estava preparado, ele conduziu a experiência nesse sentido, e aí ele teve um estado de iluminação. E a partir dessa experiência, que começou ruim, ele se torna um mestre iluminado, né? Porque quando você... eu já falei numa live de meditação, uma pessoa que tem medos mais profundos, que não reduziu o medo, não vai conseguir meditar. Porque as dispersões que vêm de dentro, né? As dispersões que vêm de fora é fácil, você fecha os olhos, você tampa os ouvidos, pronto, né? Tampa o nariz no sentido figurado, né? Você vai num lugar com cheiro de incenso, né? Você tira as dispersões que vêm de fora, que as dispersões que vêm de fora vêm nos sentidos, mas as dispersões que vêm de dentro, elas são os medos e os desejos principalmente. E você não elimina os seus medos, se você não reduzir expressivamente os medos, a mente não vai ficar quieta, você não vai tirar as dispersões. Por isso que, para eu ter acesso aos estados de iluminação, ou aos estados mais profundos de consciência, os estados expandidos de consciência, mesmo que não seja o samadhi, eu preciso reduzir os medos. E esse pranayama é uma ferramenta extraordinária para reduzir os medos. É a única? Não, existem outras, né? Outras práticas que permitem você fazer isso, mas essa é uma delas. Então, vencer o medo mais profundo da morte. Sem a redução desse medo, não há avanço na meditação e nos estados avançados de consciência. E você vê, esse mestre, se você lembrar, se você conhece essa história, coloque aqui, ou nos comentários, se for no YouTube, ou aqui na live. Aqui agora o pessoal acabou a aula, pode conversar que não atrapalha. Lá, o pessoal está aqui tomando um chazinho, ao vivo tem essas coisas, né? Então, pode conversar que aqui não atrapalha, né? Eu estou aqui no cantinho, deixa eu mostrar aqui o pessoal, aqui, ó. Olha, quem está no Instagram, no YouTube não ficou gravado, mas no Instagram ficou gravado. Aqui pode conversar que não atrapalha. Bom, esse mestre, ele conseguiu o estado de iluminação junto com essa experiência, quer dizer, veio a experiência do medo da morte numa dimensão profunda e ele canalizou e pronto, né? Atingiu os estados mais expandidos de consciência, se torna mestre e aí começa a ensinar. Então, esse é talvez o benefício mais importante. Como que eu vou conseguir isso? Esse benefício, eu vou conseguir fazendo um pouquinho desse pranayama? Não, eu vou ter que fazer bastante. Tá? E aí, quando eu enfrento medos mais profundos, medos mais intensos, tem que estar preparado. Se você começar a enfrentar um medo profundo antes de estar preparado para enfrentar esse medo, as consequências negativas podem ser catastróficas. Não faça antes de estar preparado. E você pergunta, mas como que eu sei se estou preparado ou não? Se você tem uma boa orientação, o orientador seu vai saber. Então, quando você vai orientar o seu aluno, e o seu aluno quer desenvolver experiências mais profundas, por exemplo, eu quero desenvolver meditação,
né? Vamos supor que o aluno diz para você, eu quero desenvolver meditação. Aí você vai dizer, bom, para desenvolver meditação temos que fazer um trabalho de redução de medos e desejos, né? Ah, quero fazer? Sim. Então aí você pode entrar com essa técnica, mas você pode entrar com outras ou pode associar. Tem outras técnicas, como por exemplo a mentalização da autoentrega, que é uma ferramenta também para você caminhar nessa direção. Que você pode combinar as duas ou pode colocar uma só. Se for colocar uma só, não, esse pranayama, né? Esse pranayama é muito intenso. E o pranayama, especificamente, ele é nu e cru, digamos assim, ele vai direto. Então, ele não tem subterfúgios. Se liberou uma energia muito forte, aí você vai ter dificuldade de segurar. E se o aluno libera, a chance de você perder esse aluno é infinita. Provavelmente você vai perder. Bom, aqui nas minhas anotações, experiência doméstica, achou que ia morrer, deixou-se conduzir, entregou iluminação. Já falei dessa experiência, né? Entender o pranayama numa dimensão mais profunda, efeitos físicos, emocionais e mentais. Então, quando eu tenho todos os pranayamas, eles vão ter efeitos físicos, emocionais e mentais. E os efeitos emocionais dos pranayamas, eles são intensos, eles são fortes, né? Então, você precisa ir com cuidado. Nesse aqui, quando você faz a retenção de 4 segundos durante 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, até uns 7, 8 minutos, para a maioria absoluta das pessoas, você não precisa orientação específica que não vai dar problema. A menos que seja uma pessoa com sensibilidade, né? A pranayama, que para ela é muito intenso, aí sim, mas é raro, né? Quando você... e os efeitos físicos do pranayama, aumento da oxigenação, aumento da energia, aumento da vitalidade, os efeitos emocionais. O pranayama, os respiratórios, é uma comunicação entre consciente e inconsciente. Então, estados emocionais afloram. Estados positivos e estados negativos, dependendo qual pranayama que você usa, o momento da sua vida, quais as dificuldades que você está passando, se está tudo certo, se você está passando por dificuldades. Então, o pranayama não libera só coisas boas, ele pode liberar estados negativos de consciência nesse sentido, traumas, emoções pesadas, energias bloqueadas, intensas, o pranayama libera. E esse pranayama libera, assim, os dois extremos, né? A respiração do ritmo acelerado libera muito facilmente, e esse, se você fizer por um tempo mais longo a prática, em vez de 6, 7 minutos, se fizer uns 15, 20 minutos, e fizer com frequência, ele também libera energias vigorosas. Não vai ser, se não estiver preparado, não vai ser fácil aguentar. Fronteira entre o consciente e o inconsciente, isso é o pranayama, né? Ele faz essa fronteira, aumenta a pressão arterial, efeito fisiológico e emocional, né? Então, existem alguns outros efeitos deste pranayama, mas nós estamos com o tempo acabando, não vai dar para aprofundar, mas esses são os efeitos mais relevantes, ok? Por que a retenção vazia consegue gerar benefício, né? Morte a morte, né? Por que o pranayama afeta o medo da morte? A morte tem a ver com parar de respirar. Então, quando eu paro de respirar, retenho com os pulmões cheios, eu tenho ainda um volume de oxigênio que vai sendo usado, porque eu retive com os pulmões cheios. Quando eu retenho com os pulmões vazios, eu só tenho o oxigênio que está na célula. Nos pulmões não tem. E aí a troca não acontece. E aí começa um desespero, sabe? Começa um desespero porque a morte significa parar de respirar. E muitas pessoas têm receio, por exemplo, de entrar em água, porque quando estão com a cabeça embaixo d'água, que não conseguem respirar, a retenção vazia causa esse efeito, então começa a vir o desespero da morte, o medo, né, apresenta e afeta todo o emocional. Dependendo do grau de medo que a pessoa tem, isso é muito, 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 muito forte. A pessoa não aguenta, sabe? Bom, muito útil para enfrentar a ansiedade. Então, bom, eu tinha aqui programado mais alguns efeitos. A ansiedade, mas eu vou ter muito rápido, porque o meu tempo já está esgotando. A ansiedade é a respiração rápida e torácica, né? Aí quando eu retenho
ou faço uma respiração estável, eu tendo a reduzir a ansiedade. Só que a retenção vazia, ela vai ter ali um duplo efeito, porque esse medo acelera a ansiedade. Esse medo é um gatilho para a ansiedade, né? Então, às vezes, a pessoa, quando começa a fazer a retenção vazia, aumenta muito, muito, muito a ansiedade, né? Porque ela vai ficar aquele desespero, né? Quer dizer, de repente, ela faz uma retenção vazia, faz um pouco mais longa, né? Você propõe 8 segundos, dependendo. Se é uma pessoa treinada, 8 segundos vai ser pouco, mas se não é uma pessoa que sem treino, 8 segundos ela começa a desesperar. E aí aumenta muito, dá um pico de ansiedade, um pico, a ânsia, a retenção vazia aumenta a pressão arterial, mas a ansiedade e o estresse potencializam esse pico de pressão arterial. Por isso que eu falei que a pressão pode estar em 18, 20, né, com uma certa facilidade, se a pessoa ficar ansiosa e estressar, né? Muito útil. Mas aí, então, quando que é útil para vencer a ansiedade? Quando o cara já tem um certo caminho andado. Você viu que o pranayama, dependendo da fase da pessoa, ele pode ser produtivo e pode ser negativo. O mesmo pranayama, que é a retenção vazia, para uma pessoa que já tem uma certa caminhada, pode reduzir a ansiedade, e para uma pessoa que tem menos caminhada, que esses medos são mais fortes, pode dar um pico de ansiedade e desenvolver, se a pessoa tem tendência, dá um pico, dá pânico. Sabe, uma crise de pânico pode dar sim. Tá? Muito útil para a respiração acelerada e inércia e para a retenção vazia. Técnica impactante e sujeito a resultados nocivos. Pode explodir a ansiedade, pode explodir pânico, né? Já falamos. Por que não fazer? Existe alguma técnica que resolva o mesmo tipo de problema, o mesmo efeito positivo? Sim, existem outras técnicas. Existem outras técnicas que são muito menos impactantes com resultados semelhantes. A mentalização da autoentrega é um resultado muito mais impactante e um risco muito menor. Por isso, eu, particularmente, uso a retenção vazia muito raramente, muito raramente. E o aluno precisa ser um aluno bastante antigo para vencer. O que eu faço? Outros caminhos que são menos impactantes com resultados parecidos, né? A autoentrega, por exemplo. Qual escolher? Perfil do praticante. O ideal é combinar as duas, se você, né, combinar as duas para o aluno antigo, bem antigo, e para o aluno iniciante, você combinar numa proporção completamente diferente. Você dá uma aula, hoje vamos fazer retenção vazia. Pronto. Né? Não como um processo sistemático para resolver um problema. E aí, a mentalização da autoentrega, por exemplo, existem outras técnicas, não são só essas duas, né? Outros caminhos também. Quando enfrentar o medo da morte? Praticantes avançados, né? E eu durante um bom tempo, eu trabalhei, né? E ainda, esporadicamente, eu trabalho esse medo, né? E aí, ele traz uma liberdade extraordinária à medida que você avança. É extraordinário como esse medo impacta de maneira... E você, às vezes, você nem percebe, né? Mas quando você sente que precisa ganhar dinheiro, é o medo da morte lá por trás também. Eu preciso ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, para pagar meu plano de saúde, porque eu preciso me alimentar, porque se eu não alimentar eu adoeço, e eu preciso ter plano de saúde, porque senão, como é que eu vou pagar o médico, etc. Mas não vai dar para... Esse tema caberia uma live só para ele, né? Bom, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Não sabem para que serve a retenção vazia. Não utilizam no momento correto. Primeiro, porque as pessoas não sabem, assim, esses efeitos, grande maioria dos professores não sabem, e não experienciou, a pessoa não fez um trabalho em si mesmo. Então, e aquelas que sabem, a grande maioria dos que sabem, tem um conhecimento teórico, não fizeram essa jornada de fazer esse pranayama por um bom tempo para sentir, né? Quando fazia, trabalhando o medo da morte, eu fazia retenção vazia, né? Eu combinava na mesma prática a mentalização da autoentrega, fazia a mentalização da autoentrega, e aí começava a fazer respiratório com retenção vazia e começava a trabalhar, combinando os elementos da autoentrega, né, da mentalização da autoentrega, para contemporizar esse medo. Né? Por onde começar?
conhecimento teórico, evidentemente, né? Verificar se está na hora, porque com o conhecimento teórico você verifica se está na hora de enfrentar esse desafio. Como que eu sei se está na hora ou não? Se você tem orientador, né? Pergunte para o seu orientador. Um professor de yoga que para de praticar, às vezes não tem grupo, por isso que o professor de yoga precisa participar de grupos. Por exemplo, no meu grupo avançado, eu já falei várias vezes, tem vários professores que praticam comigo, que daí, a hora que precisa trocar experiência, a gente troca. A hora que precisa de uma orientação, a gente dá, né? Incluir pranayama na prática por pelo menos 1 ano. Quer dizer, para você ter uma experiência de um tipo desse, para ver os efeitos realmente, você precisa fazer pelo menos 1 ano. Claro que isso é diferente de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa sente os efeitos mais rapidamente, não só a mesma pessoa em níveis diferentes, né? Uma pessoa que começa a praticar, um praticante iniciante, ele vai sentir os efeitos num determinado momento. Um praticante que já é antigo, às vezes ele chega no mesmo estágio e muito mais rapidamente. Então, esses números, quando a gente dá número em yoga, são números de referência, só para você ter uma ideia, mas cada um é cada um, né? Observar a sua evolução e os contratempos. Então, essa observação vai ser muito relevante para você ter essa experiência e essa troca com com os seus orientadores, né? Com os seus, o pessoal está indo, com o seu orientador, com o grupo, né? Quem participa desse meu grupo avançado, que tem vários professores, geralmente os perfis, né? A pessoa não tem grupo, vem no meu grupo e daí a gente troca. Quando a pessoa tem um probleminha, a gente vai lá, olha, faz isso, está fazendo isso, o que aconteceu? E aí a gente orienta, tá bom? Bom, essa é a retenção vazia, os principais efeitos. É claro que aqui é rápido, por isso eu tenho o curso pós-graduação em yoga. Nesse momento, as matrículas que eu gravo esse vídeo, as matrículas não estão abertas, mas que lá a gente faz um conteúdo bem mais profundo, não só técnico, não só teórico, mas em outros pilares para que você viva do yoga e tenha um bom rendimento. Muito, 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 muito obrigado e até o nosso próximo encontro.